Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá, meu irmão, minha irmã, eu sou o Padre Jefferson. Uma alegria muito grande poder refletir com você o Evangelho deste 1º de agosto, terça-feira. Nós estamos iniciando mais um mês dedicado às vocações. Que seja um tempo de graça na sua vida, de discernimento, naquilo que Deus deseja para você, viu? Deus abençoe ricamente a sua vocação, a sua vida. O evangelho de hoje é de São Mateus, capítulo 13, versículos de 36 a 43. Explica-nos a parábola do joio no campo. Jesus respondeu: o que semeia a boa semente é o Filho do Homem. O campo é o mundo. A boa semente são os filhos do reino. O joio são os filhos do maligno. O inimigo que semeia é o demônio. A colheita é o fim do mundo. Os ceifadores são os anjos. E assim como se recolhe o joio para jogá-lo no fogo, assim será no fim do mundo. O Filho do Homem enviará seus anjos, que retirarão de seu reino todos os escândalos e todos os que fazem o mal, e os lançarão na fornalha ardente, onde haverá choro e ranger de dentes. Então, no reino de seu Pai, os justos resplandecerão como o sol. Aquele que tem ouvidos, ouça. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs em casa, Jesus explica aos discípulos o significado da parábola do trigo e do joio, que é uma referência à comunidade de Mateus, que também se reunia nas casas. A mensagem da parábola é aplicada à vida da comunidade e sua ação acontece no futuro, ou seja, uma referência que o Senhor faz ao juízo final, referido pelos profetas. O cristão não pode descuidar da prática do amor ao próximo, sinal de sua autenticidade, né? Ao ouvirmos este relato, onde o Senhor nos fala de céu, de demônio, de anjos, de inferno, né? Nós precisamos, lógico, olhar a nossa vida e observar o que nós estamos fazendo com aquilo que Deus tem nos concedido, com esta semente que tem sido semeada. Primeiramente, como está o coração, né, nosso, se como terreno fértil para acolher a semente de Deus, ou se nós estamos com o coração petrificado, né, terra dura, solada, onde a semente não pode germinar. E num tempo em que muitos dizem que demônio não existe, que inferno não existe, ouçamos as palavras do Santo Evangelho, porque nós somente poderemos evitar o inferno se nós tivermos plena convicção de que de fato ele existe, né? Então não nos deixemos enganar por aqueles que pregam um evangelho que nos diz que aquilo que é de Deus são somente coisas boas, de que no fim de tudo Deus vai ter misericórdia de todos e ninguém vai para o inferno. Cuidado com esses discursos, essas mensagens. A palavra de Deus é clara e o evangelho de hoje é claro que no fim dos tempos ou no fim de tudo, serão separados. Haverá uma separação entre os bons e os maus, como nos diz o evangelho. E para onde iremos, nós já decidimos com o tipo de vida, comportamento, com o que nós estamos fazendo com a nossa vida aqui neste mundo. Então tenhamos esse cenário muito claro diante de nós, para nós decidirmos para onde queremos ir. Queremos ir para o céu? Ótimo, excelente. Queremos estar com Deus no fim de tudo? Maravilha. Então precisamos viver, trilhar o nosso caminho em Deus, com Deus, em comunhão com o Senhor, já aqui, né? De forma que nós possamos no fim de tudo alcançar e usufruir daquilo que Deus preparou para cada um de nós. Hoje a igreja celebra a memória de Santo Afonso Maria de Ligório, fundador da Congregação do Santíssimo Redentor. Afonso de Ligório nasceu no dia 27 de setembro
do ano de 1696 em Nápoles, na Itália. Ele era filho de pais cristãos, ricos e nobres, que deram-lhe todas as condições de estudo acadêmicos como religiosos. Com 16 anos, doutorou-se em direito civil e eclesiástico, atendendo os ricos e pobres com a mesma igualdade. Entretanto, após anos de profissão, perdeu uma causa de grande repercussão social por exclusiva interferência política. A situação ocasionou-lhe uma forte desilusão moral e decidiu então abandonar tudo e seguir a vida religiosa. A princípio, o pai não concordou, mas quando viu Afonso renunciar à herança e aos títulos de nobreza, aceitou sua decisão. Concluiu os estudos de teologia e foi ordenado sacerdote aos 30 anos, no ano 1726, dedicando-se a seu sacerdócio aos mais pobres. Em 1730, ele decidiu deixar Nápoles para se retirar para um eremitério beneditino da Vila dos Escravos, perto de Caserta. Ali fundou a Congregação do Santíssimo Redentor, destinada exclusivamente à pregação aos pobres, às regiões de população abandonada, sob a forma de missões e retiros. Essa experiência teve um sucesso imediato em Nápoles, a ponto de atingir cerca de 30 mil inscritos para serem educados. Ele mesmo viajou por quase todo o sul da Itália pregando a palavra de Deus e a devoção à Nossa Senhora. Em 1762, já com 66 anos, Afonso Maria foi nomeado bispo de Santa Águeda dos Godos, em Benevento. Após 15 anos, renunciou ao cargo por problemas de saúde. Ele faleceu com 91 anos em 1787. Na Itália, deixou um acervo de 120 livros e tratados. Entre os mais célebres estão Teologia Moral, Glórias de Maria, Visitas ao Santíssimo Sacramento, além do tratado sobre a oração. Santo Afonso Maria de Ligório foi canonizado no ano 1839 e proclamado doutor da Igreja por Pio IX, em 1871. E em 1950, Pio XII o proclamou padroeiro celestial de todos os confessores e moralistas. Que ao ouvirmos esta mensagem do Evangelho e um relato sobre a vida de Santo Afonso Maria de Ligório, possamos firmar a nossa vida em Deus, entendendo que é em Deus que nós vamos encontrar o melhor para a nossa vida e aquilo que realmente precisamos fazer para que a nossa vida seja agradável ao Senhor. Deus abençoe você e todos os seus, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.